A razão pela qual a maioria das pessoas falha é porque elas têm medo de falhar. Aqui você vê esse homem triste e desanimado, sem autoconfiança. Agora você vê um homem vital, forte e confiante, que pode conquistar tudo o que quiser. E se eu te dissesse que é o mesmo homem? A única coisa que muda é como ele enfrenta o medo dos obstáculos que a vida impõe. Num mundo onde o medo do fracasso muitas vezes nos segura, é hora de confrontar nossas dúvidas e transformá-las em degraus para o sucesso. O fracasso faz parte da jornada, dizem eles, e não há vergonha nisso. É fácil sentir que o medo é um obstáculo intransponível, mas a verdade é que é apenas uma parte natural da jornada. É a barreira que separa você das experiências que deseja na vida, na sua carreira, nos relacionamentos e no crescimento pessoal. Seja o medo de falar em público, de voar, de falar com seu chefe ou de expressar seus sentimentos, esses medos limitam seu potencial, seguram você para trás de viver a vida ao máximo. Então, por que o medo atrapalha nossas aspirações? Muitas vezes, vem da falta de autoconfiança. Quando duvidamos de nós mesmos, é mais fácil evitar correr riscos e nos expor. Mas se quisermos realmente viver nossas vidas ao máximo, devemos aprender a nos libertar dessas limitações, e é exatamente disso que este vídeo se trata. Ao assistir, você ganhará insights valiosos sobre como se livrar do peso do medo e avançar confiantemente em direção aos seus objetivos. Essas lições são poderosas e interconectadas, então cada momento que você passa assistindo valerá a pena. Não perca mais um segundo deixando o medo te segurar. Abrace a possibilidade de uma vida cheia de oportunidades infinitas e dê o primeiro passo em direção aos seus sonhos hoje. Vamos lá! Lição número 1. Reconhecer a inevitabilidade da adversidade. O estoicismo começa com um reconhecimento fundamental. A adversidade é uma parte intrínseca da experiência humana. Ninguém, não importa o quão sortudo seja, está isento dos desafios que a vida apresenta. Os estoicos, desde Épico até Marco Aurélio, entenderam que o medo e os desafios não são aberração, mas certezas. Ao reconhecer essa inevitabilidade, o estoicismo nos ensina a não sermos surpreendidos ou derrotados pela adversidade, mas a esperá-la e abraçá-la como uma oportunidade de crescimento. Essa mudança de mentalidade é a base da resiliência emocional. Lição número 2. Abraçar o medo como uma oportunidade de crescimento. O medo frequentemente se manifesta na antecipação da adversidade. Na perspectiva estoica, temer os desafios é uma resposta natural. No entanto, o estoicismo nos encoraja a transformar esse medo em uma fonte de força. Em vez de evitar ou temer desafios, devemos abordá-los com a compreensão de que eles fornecem oportunidades para o desenvolvimento pessoal e a resiliência. O princípio estoico do amor fati, ou amor ao destino, sugere que não devemos apenas aceitar nossos desafios, mas abraçá-los de todo o coração. Através disso, transformamos o medo de uma força paralisante em um catalisador para o crescimento pessoal. A adversidade se torna nossa professora, e emergimos dela mais fortes, mais sábios e mais resilientes do que antes. Lição número 3. Redefinir sucesso e fracasso. O estoicismo é uma filosofia que enfatiza a paz interior e a resiliência diante dos desafios da vida. Um aspecto-chave dessa filosofia é a capacidade de redefinir tanto o sucesso quanto o fracasso. Nos tempos modernos, o sucesso muitas vezes é associado à riqueza material ou às conquistas externas. No entanto, o estoicismo sugere que o verdadeiro sucesso está em fazer o melhor que podemos e nos esforçar em direção à virtude. Os estoicos acreditam que devemos focar em nossas próprias ações e comportamentos, em vez de resultados externos. Isso significa que, não importa o que aconteça na vida, sempre podemos nos orgulhar do fato de que demos o nosso melhor. Em vez de nos fixarmos em vencer ou perder, devemos nos concentrar em fazer o nosso melhor esforço. Essa abordagem ao sucesso pode ser libertadora, porque remove a pressão de constantemente alcançar mais e mais.
Também promove a humildade, já que reconhecemos que muitos fatores fora de nosso controle podem influenciar o resultado dos eventos. Ao nos concentrarmos em nossos próprios esforços, evitamos atribuir muita importância à validação externa. Da mesma forma, o estoicismo nos ensina a ver o fracasso como uma oportunidade de crescimento, em vez de como um reflexo de nosso valor. Quando as coisas não saem como planejado, é fácil se sentir desanimado e se sentir um fracasso, mas o estoicismo nos encoraja a olhar para os fracassos como chances de aprender e nos melhorar. Ao reformular o fracasso dessa forma, podemos transformá-lo em uma experiência positiva. Em vez de nos determos no que deu errado, podemos examinar o porquê de ter dado errado e como podemos fazer melhor da próxima vez. Essa perspectiva nos ajuda a crescer e nos tornar indivíduos mais fortes. Lição número 4. Acreditar em si mesmo. A sabedoria temporal do estoicismo fornece uma base notável para conquistar o medo e viver uma vida de propósito, resiliência e força interior. Acreditar em si mesmo não é apenas um clichê vazio, mas uma força potente que pode mover montanhas e dissipar as nuvens de dúvida e medo. O estoicismo postula que, na raiz da maioria de nossas ansiedades, há uma falta de autoconfiança. Muitas vezes, subestimamos nossas capacidades, ampliamos nossas fraquezas e duvidamos de nosso potencial. Em termos estoicos, a verdadeira autoconfiança é uma manifestação de sabedoria, um entendimento profundo de nossas próprias forças e fraquezas. É o conhecimento de que temos dentro de nós a capacidade de enfrentar quaisquer desafios que a vida possa nos apresentar. Ao acreditar em nós mesmos, nós nos apropriamos do poder de transformar o medo em um degrau em vez de um obstáculo para tropeçar. Quando se trata de autoconfiança, os estoicos advogam pela importância de examinar as evidências, em vez de aceitar cegamente nossas autocríticas. Devemos analisar nossas habilidades e falhas com objetividade. Acreditar em nós mesmos não é um ato de arrogância, mas um reconhecimento racional de nosso potencial. Significa reconhecer que somos capazes de crescimento, aprendizado e resiliência. Ao aproveitar o poder da razão, podemos quebrar as correntes da autodúvida e seguir em frente com confiança. O medo muitas vezes surge da incerteza e da autodúvida. O caminho estoico para superar o medo é pavimentado com autoconfiança. Ao reconhecer nossas forças, ao reconhecer nossa capacidade de crescimento e ao aproveitar a racionalidade, podemos enfrentar o desconhecido com confiança. O estoicismo não promete uma vida livre de medo, mas nos equipa para enfrentá-lo de frente. Transforma o medo de um adversário paralisante em uma força motivadora para o crescimento e o aprimoramento pessoal. E acreditar em nós mesmos, cultivamos a resiliência para enfrentar as tempestades da vida e sair mais fortes do outro lado. Lição número 5. Resiliência diante da adversidade. Ao redefinir sucesso e fracasso, o estoicismo nos dota de uma profunda resiliência diante da adversidade. Os estoicos reconhecem que a vida está cheia de incertezas e as coisas frequentemente não saem como planejado. Mas eles nos encorajam a receber essas incertezas de braços abertos, vendo-as não como obstáculos, mas como oportunidades para fortalecer nosso caráter. Nesta perspectiva estoica, o caminho para o sucesso não é uma ascensão linear, mas uma jornada cheia de reviravoltas, altos e baixos. É um caminho onde cada passo, independentemente do resultado, é um sucesso em si, uma oportunidade de melhorar, refinar nossas virtudes e nos alinhar mais de perto com nossos verdadeiros valores. O estoicismo enfatiza a importância de construir resiliência emocional. Isso significa desenvolver a capacidade de lidar com adversidades, contratempos e desconforto. Ao nos empurrarmos voluntariamente para fora de nossa zona de conforto, fortalecemos nossos músculos emocionais e nos preparamos para as inevitáveis mudanças e desafios da vida. Através do estoicismo, adotamos uma mentalidade de crescimento, entendendo que podemos aprender, nos adaptar e vencer o medo. Ao fazer isso,
Redefinimos nossas limitações e expandimos nossa zona de conforto para incluir o que antes era impensável. Lição número 6. Sair da sua zona de conforto. Nossa zona de conforto é como um casulo aconchegante que fornece uma sensação de segurança e previsibilidade. Embora possa ser reconfortante, também pode ser limitante. O medo muitas vezes espreita logo fora de seus limites, impedindo-nos de nos aventurarmos no desconhecido, perseguir nossos sonhos ou realizar nosso pleno potencial. O estoicismo reconhece essa tendência humana inata de se apegar ao familiar e nos encoraja a confrontar a raiz de nosso medo. Ao analisarmos nossas ansiedades e reconhecermos sua existência, começamos o processo de ultrapassar nossa zona de conforto. O primeiro passo é identificar seus medos e ansiedades. É essencial entender o que o deixa desconfortável para que possa trabalhar para superar esses obstáculos. Uma vez que você reconhece seus medos, pode começar a desafiá-los de frente, em vez de evitá-los. O estoicismo enfatiza a importância da razão para superar os medos. Ao analisar a situação objetivamente, você pode determinar se o medo está fundamentado na realidade ou se é apenas um produto de sua imaginação. Muitas vezes, nossos medos são exagerados e irracionais, e ao abordá-los com lógica e razão, podemos reduzir seu poder sobre nós. Lição número 7. Assumir riscos calculados. O estoicismo não advoga por um abandono imprudente na busca pelo crescimento, mas sim incentiva riscos calculados. Isso significa pesar cuidadosamente as recompensas potenciais e as consequências de uma decisão. Ao abordarmos desafios e mudanças de maneira racional e ponderada, minimizamos os riscos e maximizamos as chances de crescimento. Os estoicos acreditavam que confrontar o medo e o desconforto intencionalmente é uma fonte profunda de força. É por meio desses encontros que crescemos, evoluímos e descobrimos nosso verdadeiro potencial. Ao ultrapassarmos nossos limites, percebemos que podemos lidar com mais do que inicialmente pensávamos. Lição número 8. O caminho é tão importante quanto o destino. Em nosso mundo moderno, onde o sucesso muitas vezes é medido pela conquista de metas e marcos específicos, a antiga filosofia do estoicismo oferece uma perspectiva refrescante. O caminho é tão importante quanto o destino. Em vez de ver o sucesso apenas como a conquista de riqueza, fama ou status, o estoicismo nos encoraja a redefinir o sucesso como a busca da sabedoria, da virtude e da tranquilidade interior. Nesse contexto, o sucesso não é apenas alcançar um objetivo específico, mas incorporar uma maneira de viver, uma jornada guiada por princípios nobres. O estoicismo reformula o que muitas vezes é percebido como fracasso de uma maneira convencional. Para os estoicos, não há verdadeiro fracasso, desde que tenhamos aprendido e crescido com nossas experiências. A jornada está repleta de momentos que podem ser vistos como oportunidades de crescimento, não como derrotas. Abraçar a jornada é reconhecer que o caminho que percorremos a cada dia é onde a vida se desenrola. As decisões que tomamos, as ações que realizamos e as virtudes que cultivamos são o que, em última análise, nos definem. A jornada, não o destino, é onde enfrentamos desafios, superamos obstáculos e crescemos. Lição número 9. Manter a equanimidade interior. O estoicismo ensina que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos governar nossas respostas internas. A prática estoica de manter a equanimidade interior diante da adversidade, por mais temerosa ou desafiadora que seja, é uma pedra angular da resiliência emocional. Essa resiliência reside em reconhecer que podemos controlar nossas reações e, portanto, nosso estado emocional. Os estoicos nos lembram que o único poder que a adversidade tem sobre nós é o poder que lhe damos. Ao entender isso, nos tornamos mais bem equipados para enfrentar o medo e os desafios com graciosidade, calma e uma resolução firme. Lembre-se de que o estoicismo não se trata de eliminar o medo completamente, mas de gerenciá-lo de forma eficaz e torná-lo uma ferramenta para o crescimento pessoal. Ao praticar esses princípios,
Você pode desenvolver a fortaleza mental para enfrentar seus medos com coragem e sabedoria. Obrigado por assistir. Por favor, compartilhe este vídeo, pois nos ajuda a criar novo conteúdo e também espalha essa sabedoria com os outros. Deixo aqui conteúdo complementar que explora outros tópicos relacionados. Nos vemos lá.